Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Uma palavra que Deus tem nos dado, que Deus tem colocado nos nossos corações. Outra vez aqui eu já tinha ministrado sobre um tema de que era até que Ele venha. Hoje eu quero ministrar um tema, esse mesmo tema, mais completo. Não a mesma ministração, mas o mesmo tema um pouco completo. Até que Ele venha, Ele me sustentará. Amém? Ele vai estar nos sustentando em toda e qualquer situação que nós possamos passar em nome de Jesus. Deixa o vídeo preparado, por favor. Eu quero fazer uma colocação aqui, muito importante para iniciarmos hoje. Entenda bem, se você procurasse um médico por qualquer situação, e depois de várias consultas e exame, o médico chegasse para ti com um diagnóstico não muito bom, e se ele lhe dissesse que você tem algum tempo de vida, 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, mas que fosse um tempo específico de vida, a minha pergunta é: o que você faria com o tempo que lhe resta? É algo que eu gostaria que você pudesse pensar, porque é a noite de Santa Ceia, é a noite onde nós estaremos cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus, e aonde o Senhor Jesus se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. E a minha pergunta é: se esse diagnóstico chegar à minha vida, à sua vida, o que nós faremos com o tempo que nos resta? Eu consigo imaginar e ver, e até vi algumas histórias, não testemunhos, algumas histórias de pessoas que realmente tinham uma limitação de vida estabelecida pelo médico, em situações em que o médico falou: olha, você lhe resta pouco tempo de vida, e o que as pessoas fizeram com aquele tempo, e muitas dessas pessoas realmente foi o tempo que o médico deu, e eles viveram somente aquele tempo. Nós encontramos também na Bíblia um rei que teve, eu preguei sobre isso outrora aqui, um rei que teve esse diagnóstico que não foi pelo médico, mas foi por Deus, que Deus usou um profeta e falou: olha, vai lá e fala para o meu servo, de que ele deve colocar a sua casa em ordem, porque ele está doente, e da doença que ele está, ele vai morrer. Sabe, são situações que acontecem à nossa volta, e que às vezes nós não percebemos. Nós não paramos para perceber o quanto tempo nós temos. Nós nos envolvemos com tantas coisas. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Pessoas hoje vivem em uma correria sem fim. Esses dias, mesmo ontem, eu vim aqui só aproveitar o finalzinho do grupo de vida dos jovens, e eu estava conversando com o Rick, com a Fernanda ali, de algumas coisas que eu quero fazer, que eu deveria fazer, e a minha resposta foi: não fiz, porque me faltou tempo. E eu não sei qual é a prioridade que você tem na sua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa muito importante: com toda a correria que eu ou você possamos estar vivendo, nós precisamos entender qual é o tempo que nós temos e como nós vamos usar o tempo que nós temos. Pessoas correm atrás de padrões impostos por essa vida, por pessoas, por empresas, casa perfeita, carro novo, visual impecável, pessoas vivendo segundo a moda do mundo, assim podemos dizer, mas não a agenda que Deus quer para cada um de nós. E muitas das vezes, essas pessoas, elas só vão cair em si quando alguma coisa lhe acontece. Eu quero colocar um vídeo aqui
né? É um vídeo que é daquela categoria que nós poderíamos dizer um vídeo fofo, né? É um vídeo que nos fala muito. Por favor. Eu, quando me deparei com esse vídeo, vai sair, em nome de Jesus, né? Ok? Pode ser então depois? Ou problemas técnicos. O vídeo não foi. Mas vamos deixar o vídeo então. Pode ligar aqui, João, para essa primeira aí, por favor. Mas esse é um vídeo, eu não vou encenar, né, porque acho que não dá muito certo eu encenar. Mas eu vou alguma coisa aconteceu, mas beleza. Então deixe quieto, não se preocupe, vamos continuar. Mas esse é um vídeo em que uma criança bem pequena, não sei se vocês já viram esse vídeo na internet. Ela está de fralda, somente de fralda, um menininho, bem pequeno, e ele está na varanda da casa, uma casa grande, ele está na varanda ali, e ele está andando, e ele chega ali perto é tipo um condomínio, né? E ele chega ali perto da rua, não tinha cerca, e ele fala, bom dia, Deus! E eu achei interessante, e aí a mãe dele vem e pergunta para ele o que ele está fazendo, e ele diz, eu estou conversando com Deus. E aí tá, e a mãe dele fica quieto, e ele fala para a mãe dele assim, ô mãe, vem para cá, Deus está nos chamando para a gente brincar, vem brincar com Deus. Deixa de fazer estas coisas inúteis e vem brincar com Deus. Gente, eu acho que é uma criança que não sabe o significado da palavra inútil, pelo tamanho dela. Ou seja, Deus realmente usou aquela criança para falar com a mãe naquele momento. E a mãe entendeu. E daqui a pouco aparece ele e a mãe correndo, vem correr com Deus. E os dois correndo e conversando com Deus. Sabe o que esse vídeo me chamou muita atenção? É porque nós, na correria que nós temos, nós não paramos para ouvir Deus falar conosco. Muitas coisas que nós fazemos, que está incluído na nossa correria, do nosso dia a dia, são coisas, muitas das vezes, inúteis, que tomam apenas o nosso tempo, o tempo do lugar de Deus nas nossas vidas. E esse estilo de vida, ele só vai ser questionado quando somos confrontados com uma notícia de doença, a perda de alguém, ou a lembrança de que o nosso tempo, ele é limitado. Eu já falei várias vezes aqui, eu não tenho problema com a minha idade. Eu até me orgulho, porque do jeito que eu estou bem pra caramba para o tempo de vida que eu tenho. E vou continuar assim. Não dou o braço a torcer, não. Vou continuar assim. Sabe, mas quando chega o momento em que nós temos algum diagnóstico, em que nós somos confrontados, nós paramos e começamos a analisar a realidade da nossa vida. Uma vida corrida, uma vida de muito esforço, de muito trabalho, muito tempo empenhado em coisas que não nos acrescentam nada e muito mais distante de Deus. Mas esse diagnóstico é não tão bom, mas é uma notícia que eu tenho, é de que não é necessariamente um diagnóstico de morte, mas na realidade é um diagnóstico de urgência. Pelo tema de hoje, é um diagnóstico de urgência. Eu não sei se você tem parado para pensar nessa tua correria de vida, não sei se você já parou para analisar um pouquinho de que Jesus Cristo, Ele está voltando.
mesmo nessa correria nossa, mesmo em tanta coisa que nós fazemos, nós não percebemos que Jesus Cristo está voltando. E a palavra diz que muitas pessoas serão pegas de surpresa. Muitas pessoas estarão realmente em situações complicadas diante da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma notícia de urgência. Essa é uma notícia em que você tem que parar e pensar e refletir na sua vida o que você está fazendo. A Bíblia, em 1 Coríntios, ela vai declarar no texto que nós lemos, referente à Santa Ceia, ela vai dizer que nós devemos cumprir isso e anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Por isso o tema, até que Ele venha, Ele nos sustentará. Até que Ele venha, nós devemos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe uma coisa interessante? Na obra que eu estou lá fazendo, estou realizando, tem o David. David está ali atrás com a sua esposa, e ele é ajudante, trabalha junto com um rapaz da cerâmica lá. E eu falei, David, né, conheci um pouquinho da história dele, tá? E aí eu falei, ô David, vai lá na igreja. E ele falou, eu vou, pastor. O jeitão dele, né? Eu vou, pastor. Eu falei, então vai, né? E hoje ele está aqui com a sua esposa. Sabe por quê? Eu não posso perder a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar. Ele já conhece, ele já frequentou a igreja. E hoje está frequentando aqui também, em nome de Jesus. Veio hoje. Glória a Deus por isso. Mas eu não posso perder a oportunidade de proclamar, porque a palavra diz que nós devemos anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha. São oportunidades que nós não podemos perder. Não podemos perder. Interessante que algumas histórias que nós começamos a acompanhar são de pessoas, essas grandes empresas, mas as empresas gigantes. Eu ouvi uma história, são histórias verdadeiras, gente, não é vídeo de internet. Eu vi uma história de uma família que eu diria assim, gente, já deveria ter desistido. O pai tinha falido, não sei se foi uma tempestade, quebrou a serralheria dele do interior, só sobrou um caminhão. E ele perdeu tudo, ficou endividado, e ele então começou a trabalhar com caminhão. E ele começou a trabalhar, começou a se levantar. Daqui a um cadinho ele teve 2 caminhões. No meio desses 2 caminhões, um teve um acidente e perdeu tudo de novo. E continuou com outro caminhão, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. Daqui um cadinho aquele pai já tinha um pouco mais de caminhões. O filho dele, um dos filhos, tinha, como filho pródigo, tinha abandonado a família, tinha saído, e de repente o pai acaba e falece numa tragédia. Aí o filho vem e começa a administrar tudo que o pai tinha deixado. E foi na Covid, isso agora é recente, na Covid ele fale e ele perde tudo que tinha. E depois ele começou de novo, com o mesmo caminhão, começou a trabalhar. Gente, vocês não vão entender, não vão acreditar. É uma das maiores empresas hoje de transporte que tem no Brasil. Porque persistiu. Sabe, eu vejo uma persistência gigantesca para que a vida possa mudar. E eu vou dizer uma coisa, se você está reclamando da vida que você tem, persiste. Se realmente dedique, esforce, que Deus pode te abençoar. E você vai mudar a vida, Deus vai mudar a sua vida. Mas eu fico pensando em relação a Deus, em relação à igreja, em relação à nossa vida com Ele. Nós precisamos nos esforçar e ter uma comunhão, uma intimidade com Ele. Até que Ele venha, Ele vai nos sustentar em toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Mas o que nós faremos com o tempo que nós temos até Ele voltar? Se eu lhe perguntar hoje, quando mais ou menos você entende, você acha, pelo que você entende da palavra, pelo que você ouve as pessoas falarem, quanto tempo você acha que Jesus vai voltar? Eu quero lhe dar uma notícia muito importante. Eu creio que muito rápido, mas não importa se em 1, 5, 10, 15, 20, 50 ou 100 anos. Sabe o que importa?
é que eu tenho que estar pronto hoje, para que ele volte hoje ou amanhã. Porque se eu não estiver pronto, se eu falar assim, olha, Jesus não vai voltar agora, ele vai voltar só daqui a 100 anos, eu vou relaxar, eu vou curtir a minha vida, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas menos estar preparado para a volta dele. E aí ele volta, e nós somos pegos de surpresa. Aí a situação é complicada. Aí fica difícil. Então entenda que não importa o tempo que ele vai voltar, mas nós precisamos estar preparados para que se ele volte amanhã. Então o que você vai fazer com o teu tempo até ele voltar? Como viveremos nesse tempo de incerteza e de medo? Nesse mundo cheio de incerteza e de medo, a Bíblia ela vai nos declarar algo muito importante. Como tema, até que ele venha, ele vai estar conosco, ele vai nos sustentar. E o texto está lá em Isaías 41, o versículo 10. Isaías 41, o versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a palavra de Deus para o tempo que nós temos até que ele volte, para o tempo que nós temos de vida, para o tempo que nós temos de existência. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse tempo Deus estava falando para Israel, que estava amedrontado, que estava desamparado, que estava sentindo-se perseguido, ele estava se sentindo como um verme diante dos gigantes. E muitas das vezes nós nos sentimos assim também, mediante a tanta dificuldade, a tanta pressão, a tantas situações complicadas, nos sentimos tão pequenos, dona Rosalina, sem saber o que fazer. Quando a senhora deu a notícia do ocorrido ali com a sua família, lá em São Paulo, eu fiquei pensando, Deus, o que nós podemos fazer? Temos que orar para que Deus mude a realidade. Mudou, eu sei que já está em casa, né? Amém, glória a Deus. Só nós entendemos do nosso grupo, vocês não são do nosso grupo, não é, dona Rosalina? É só nós, não fala para ninguém não. Mas foi uma situação complicadíssima, onde a oração era a única alternativa que nós tínhamos. Isso, e oramos, e falamos. Então, às vezes, nós nos sentimos assim, mas hoje Deus, ele fala que, mesmo mediante a todas essas situações, ele está conosco. Ele está conosco, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele está sempre conosco. No tempo em que vivemos, o medo, ele assume muitas formas. O medo do futuro, o medo da crise financeira, o medo da doença, do fracasso, da solidão. O coração do homem hoje, ele está, muitas das vezes, assombrado, em alguns momentos até mesmo apavorados, por tantas coisas ruins que está acontecendo. Mas em Isaías 41, 10, Deus ele não nos dá uma sugestão, ele nos dá um mandamento. E olhe bem o que ele fala primeiro, não temas, não temas. Ele está se referindo a um medo de curto prazo, aquilo que há de vir. Não tema, porque amanhã poderá acontecer alguma coisa, é algo próximo. E também ele fala, não temas e não te assombres. Assombrar já é pavor, já é ansiedade, já é desespero, que pode até mesmo nos paralisar. Então Deus está dizendo, não temas com o que há de acontecer brevemente. Não temas com o que possa acontecer. Por que ele fala não temas? Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu estou do seu lado. Não te assombres. Não deixe que as notícias possam te apavorar. Não deixe com que as circunstâncias à sua volta possam te causar desespero. Porque eu estou contigo. A razão para nós não temer não é a ausência do perigo, não é a ausência da dificuldade, não é a ausência de tantas outras coisas, mas simplesmente porque em todas estas coisas Deus está conosco.
Deus estava e continua estando com a senhora e com a sua família nesse momento tão complicado que se passou. Então, o temer não quer dizer que nós não tenhamos que ficar tristes, mas não devemos temer, porque Deus, Ele está conosco. Ele pode não nos tirar do problema, mas uma coisa é certa, Ele está conosco, dentro do problema. Então, não se sinta abandonados. Deus te vê, Ele te ouve, Ele está do seu lado. A sua oração, ela não fica num espaço vazio, mas ela chega até a presença de Deus. E Ele tem cuidado de cada um de nós. Mas continuando o texto diz, eu sou o teu Deus. Esta é uma declaração muito forte, porque quando eu digo para o René, eu sou o teu pai, isso significa que eu posso dar a minha vida por ele, porque eu tenho disposição para isso. Isso significa que eu vou cuidar dele. Isso significa que eu vou investir na vida dele. Então eu tenho um relacionamento com ele. E quando Deus diz, eu sou o teu Deus, significa dizer que ele também está disposto a passar por tudo isso por nossa causa. Porque ele cuida de nós. Porque Ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar. É o que nós vamos estar nessa ordenança hoje, cumprindo isso. Então, eu sou o teu Deus, o Criador de todas as coisas. Ele tem e se identifica e quer ter um relacionamento conosco. E eu quero te dizer uma coisa muito importante, para de ter um relacionamento com Deus de oração somente nas refeições. Vamos orar para comer, e a única oração que você faz no dia é quando você come. Para com isso, tenha um relacionamento direto com Deus, tenha um relacionamento de ter tempo com Deus, tenha um tempo de madrugada, acorde, converse com Deus, coloque as suas dificuldades para Ele, porque Ele está te ouvindo. E Ele, entenda, e Ele não fica quieto não, Ele move as coisas a teu favor. Você precisa ter um relacionamento maior com Deus. Isso é que é importante. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força e muito mais. Ele é maior do que qualquer problema ou dificuldade que nós possamos ter. Ele é maior do que tudo isso. Tem 3 ações de Deus que nos sustenta, que sustenta as nossas vidas dentro desse texto que nós lemos. Primeiro, Ele diz, eu te fortaleço. Fortalecer é algo interno. Fortalecimento. Quando nós estamos fracos, por não comer, se nós comermos, aquela comida interna vai gerar energia para o nosso corpo. Vai nos fortalecer. Nós vamos poder nos levantar, nós vamos poder ficar de pé, nós vamos poder andar, porque aquilo nos fortaleceu. Então ele diz, eu te fortaleço. Deus não promete, entenda bem, tirar a prova, muitas das vezes, da nossa vida, mas Ele dá força para que nós venhamos suportar as provas que estão diante de nós. Sabe, e muitas das vezes a nossa oração para com Deus é assim, Deus, me livra dessa situação. Deus, tira essa prova de mim. Enquanto que a nossa oração deveria de ser, Senhor, a palavra tua diz que todas as coisas são permissão tua. Se isso veio até mim, me fortalece para que eu possa suportar todas estas coisas e sair mais forte ainda dessa situação, por causa da intimidade com Deus, por causa do aumento da nossa fé em Deus. Então Ele não apenas renova a nossa fé, mas Ele também renova a nossa mente e também traz equilíbrio emocional. Sabe, uma das coisas muito importantes no tempo em que nós vivemos é equilíbrio emocional. Muitas pessoas, muitas não, algumas pessoas estão com o seu emocional desequilibrado. E nós precisamos entender que Ele vem e equilibra também. Lembra do apóstolo Paulo? Ele por muito tempo orava ao Senhor, pedindo para que Deus pudesse o livrar de um espinho que ele tinha na carne. E ele orava, e ele buscava a Deus, e ele clamava ao Senhor. E olha de que era o apóstolo Paulo, não porque ele era melhor do que os outros, mas é porque ele dedicava a sua vida a pregar o Evangelho. E qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça
te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Sabe, quando nós estamos fracos, nós somos dependentes. Quando nós estamos fracos, nós não somos orgulhosos. Quando nós estamos fracos, nós buscamos a Deus. E por isso a palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque na nossa fraqueza nós buscamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. A força que você precisa hoje não está em você. Ela está sendo colocada em você pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, eu te ajudo. Ajudar é ser socorrido. É um socorro que vem numa maneira, num modo oportuno, num tempo oportuno. A ajuda é uma intervenção que vem sobre as nossas vidas. É Deus movendo as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor a nosso favor. Tá? Muitas das vezes, nós pensamos que estamos sozinhos. Mas entenda, você não está sozinho. Deus, ele está do seu lado. Ele move situações que às vezes você nem percebe. Mas na hora certa, ele traz livramento sobre a nossa vida. O Salmo 91, versículo 11, nos diz assim, 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Deus sempre nos guarda. Deus nunca nos abandona. E o terceiro ponto, ele vai falar, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olhe bem, a justiça de Deus não é a nossa justiça. Muitas das vezes eu já falei, se nós optarmos pela nossa justiça, nós seremos injustos. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A nossa justiça é baseada em nossos sentimentos. É baseado naquilo que as pessoas fazem para nós. Enquanto que a justiça de Deus, ela é baseada nos seus atributos divinos e eternos. Porque pensa se pela justiça de Deus, ninguém seria salvo. Mas na justiça de Deus, nós encontramos a graça. Que é um favor que nós não merecemos. Mas que Ele nos dá. E que Ele diz, olha, você não merece. Mas eu vou te salvar. Porque eu te amo. Um amor incondicional. Você não precisa fazer esforço para poder segurar Deus ao seu lado, porque é Ele que te segura, é Ele que te sustenta. É Ele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero concluir esta ministração de hoje, para encaminharmos para a Santa Ceia, lembrando alguns pontos aqui que fala sobre a nossa decisão. A cada dia você é confrontado com uma escolha. A cada dia as escolhas estão diante de nós, todos os dias. Então, olhar para o medo, né, ou olhar para a fé. Olhar para o medo é focar no tamanho dos problemas que nós temos. E eu vou dizer uma coisa muito importante. Se você acha que o teu problema é grande, é porque você não ouviu o meu ainda. É verdade. Às vezes nós pensamos que o nosso problema é o maior do mundo, que a nossa dificuldade é a maior do mundo, mas encontramos pessoas com muito mais problemas do que nós. Eu estava comentando até na aula, hoje nós tivemos o início da nossa classe de preparação para o batismo. E nós tivemos hoje, algumas pessoas não puderam vir por causa de viagem, mas nós tivemos 4 pessoas na classe que já vão se batizar. Temos mais, mas hoje só vieram as 4. Né? Glória a Deus. Lembra, nós tínhamos só o dia, não tínhamos ninguém no primeiro momento, depois tínhamos o dia. Quando nós marcamos, não tinha ninguém, mas marcamos o batismo. Depois o Diego começou, aí foi o primeiro. Já temos 4 hoje, e tem no mínimo mais aí uns 2 ou mais. Então vai ser um batismo muito abençoado, em nome de Jesus. E eu estava falando de que, pense aí que se o teu problema é grande,
se ele é muito difícil mesmo. Na Nigéria, isso você pode pesquisar aí, você vai ver vídeos facilmente. Só esse ano na Nigéria, praticamente 8.000 pessoas, 8.000 cristãos foram assassinados, porque eram cristãos. Só por esse fato. Eles não fizeram nada, eles não xingaram ninguém, eles não brigaram com ninguém, eles não maltrataram ninguém. Simplesmente estavam como na igreja hoje nós estamos. E um grupo islâmico veio e simplesmente matou muitas pessoas. E tem um pastor que fugiu, teve que correr. Eu não me lembro onde ele estava. E esse vídeo tem na internet. E o pastor estava falando. Ele estava reclamando que as autoridades da Nigéria, elas estão sendo coniventes a essa chacina tão gigantesca em relação aos cristãos. E ele reclamando e ele falando. E aí eu quero te fazer uma pergunta. No lugar desse pastor, ele fugiu dali da Nigéria por causa daquela perseguição. A igreja dele foi atacada, os membros deles ali foram mortos, e ele estava em algum lugar, não me lembro agora onde, mas estava a salvo. A minha pergunta para você hoje é: se isso acontecesse, se você fosse esse pastor, o que você faria? Sabe o que o pastor falou? Esse pastor falou assim: olha, eu vou voltar para lá, eu não vou largar o meu rebanho, e eu sei que eu vou ser morto por causa disso, mas eu não posso deixar eles, eu vou voltar para lá, e eu vou ser morto. E ele falou, ele declara isso. Não sei se o fez ainda, mas isso é recente. E às vezes a gente acha que o nosso problema é gigantesco. No Paquistão, se a pessoa declara que ela é cristã, na empresa que ela está, automaticamente ela é colocada para fazer somente serviço de limpeza. Ela pode ter diploma, ela pode ter cultura, ela pode ter conhecimento. No ato que eles sabem e que ela declara ser cristã, automaticamente ela é colocada em subemprego de limpeza. Vai limpar as ruas, vai limpar a empresa, somente isso. Não pode fazer mais nada. E era um missionário, que esse vídeo, um missionário brasileiro, ele estava lá. E ele falou: olha, você acha que ser cristão no Brasil é difícil? Você não sabe o que é aqui no Paquistão. E ele estava com o pessoal de coleta de lixo da rua, né? No Rio a gente chama de gari, que era o nome dado, né? Então ele estava lá com essas duas pessoas, e ele estava lá falando, e ele orou por eles, e eles falaram: são cristãos, e eles só podem fazer isso aqui, eles não podem ter nenhuma outra ocupação no país, porque eles falaram que são cristãos. Aí a minha pergunta é: se nós estivéssemos vivendo assim, nós nos esconderíamos, nós mentiríamos que não somos cristãos para ter outros empregos? Ou confirmaríamos que somos cristãos e continuaríamos trabalhando, porque não negaríamos a Cristo? Jesus está voltando. O tempo é pouco, é pequeno, e a gente se prende a tão pouca coisa, e a gente se dói por tão pouca coisa. Se nós pararmos um pouquinho para vermos sobre a igreja perseguida, missão Portas Abertas e tantas outras mais, nós vamos ver que estamos numa época muito complicada. Mas também, por outro lado, você pode pegar, tem uns vídeos em que há uma grande, não é movimentação no termo pejorativo, mas há um grande mover de Deus, essa é a palavra, no mundo inteiro. Você encontra milhares de pessoas adorando a Deus na França, na Alemanha, e outros no Brasil. Há pouco tempo agora, no dia 31, se eu não me engano, ali na Boca Maldita, em Curitiba, teve uma reunião gigantesca de cristãos cantando, há poucos dias atrás.
Há um movimentar de Deus, um avivamento de Deus no mundo inteiro. Pessoas estão sendo batizadas na rua, com um tanque batismal na rua. E me deu uma ideia. Não, mas me deu mesmo, não foi agora. E eu vou ver, se for possível eu vou fazer. Quem vai se batizar, eu quero ver se vai aceitar. Mas me veio uma ideia, falei, Deus, eles estão fazendo na rua, na praça. Será que eu não posso fazer aqui na praça também? Eu vou. Só que eu tenho que ver, tenho que pedir permissão à prefeitura para também não sair da lei do nosso país. Mas me deu essa ideia. Eu vou procurar, se for. Aí, ó. Uma boa ideia. Sabe, a gente tem que ser diferente. Nós somos crentes ou não somos, gente? Nós precisamos entender isso. Nós hoje não vivemos no tempo da dúvida. Não podemos viver. É aquela história de um casal que estava em cima do muro. Do lado ele via os céus, os anjos, do outro ele via os infernos. E o pessoal do céu ali, isso é uma história, tá? No céu, falando, olha, vem para cá, Deus quer te salvar, olha, não vá para o outro lado. E do outro lado ele via um demônio lá, o capeta, tranquilão. Aí o casal perguntou pro demônio lá, ué, ó, o lado de lá tem melhor marketing. Eles estão quase me convencendo aí, e você não está me falando nada, não quer me convencer? Aí o demônio falou, para quê? O muro é meu. Era onde eles estavam, no muro. Você está em cima do muro, o muro não pertence a Deus. Pertence ao diabo. Pertence ao inferno. Não temos a opção de estar em cima do muro para ver como é que é o inferno e como é que é o céu. Não existe isso. Ou você está em Deus ou você não está em Deus. Jesus está voltando e Ele vai nos sustentar até que Ele venha. Em nome de Jesus, Ele vai nos sustentar. Então não olhe para o medo, olhe pela fé, em nome de Jesus. O medo e a ansiedade, ela vem de focar no tamanho dos problemas. Mas a paz e a coragem, ela vem de focar o tamanho do Deus em que nós servimos e as suas promessas. Em que você está focando? Quando você se firma em Isaías 41:10 que nós lemos, você libera para ti parar de se assombrar, pois Deus está contigo. Parar de temer, porque Ele é o nosso Deus. E viver e descansar, porque Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Esse é o Deus que nós servimos. Sabe, não, como eu vou dizer, não é nem se acostumar, não aceite o pouco que essa vida pode lhe oferecer, mas viva o muito que Deus tem para ti. Muitas pessoas vivem, muitas não. Eu aprendi com a Keila. Algumas pessoas vivem, não muitas. Um dia eu paro de falar muitas, Keila. Pode deixar. Eu aprendo, gente, com as pessoas. A Keila falou uma vez só para mim isso. Todas as vezes que agora estou escrevendo, eu tiro muitas. Falei, muito não pode, muito não pode, muito não pode. E muito não pode, gente, nem em provas, tá? Não pode. Algumas pessoas, elas se contentam com tão pouco desse mundo, enquanto Deus tem muito mais para a sua vida. Muito mais. Que você possa declarar hoje, Deus me fortalece, Deus me ajuda e Deus me sustenta. Amém? Fique de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração ao Senhor antes de nós passarmos a Santa Ceia. Uma oração. Se você tem se sentido acuado, ameaçado, amedrontado, se você tem se sentido perdido, sem rumo, sem um propósito na sua vida, eu quero te dizer que Deus tem propósito na sua vida. Deus tem um rumo para a sua vida. Ele tem um destino traçado para você.
E não é o que você está vivendo, é muito mais que Ele ainda tem para você. Mas não pode ficar em cima do muro. E lembre, o muro não pertence a Deus. Hoje é uma noite de decisão, de você decidir seguir ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse foi um ponto forte da aula de batismo hoje. Olha, para se batizar, primeiramente nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque foi Ele que morreu por nós, não tem outro que morreu. Quem morreu e ressuscitou? Somente Jesus Cristo. Saia de cima do muro. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Se está afastado, é hora de você voltar, é hoje. Porque Jesus pode voltar hoje mesmo ou amanhã. Ele pode voltar. Moisés fala que a nossa vida é como um vapor que surge e logo vai embora. Acaba. Achamos que temos muito tempo, mas não sabemos o tempo que temos. E se imaginamos o tempo que temos, como vamos usá-lo? Temos que usar para servir ao Senhor Jesus Cristo. Temos que usar para estar diante dEle. Chega de indecisão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração, e eu gostaria que você pudesse fazer essa oração firmada em você, em Deus hoje. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, é momento de Santa Ceia, a gente ainda tem a celebração da ceia, mas eu gostaria que você pudesse realmente se colocar diante de Deus hoje e falar: Senhor, eu quero um compromisso verdadeiro e fiel contigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo ministrá-la aos nossos corações nesta noite. Deus, quantas pessoas aqui possam estar agora, ó Deus, indecisas, distante de Ti, mesmo aqueles que todo domingo estão aqui, ó Pai, mas com uma vida distante de uma intimidade contigo. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário possa estar sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, nos purificando, nos limpando de todo pecado e de toda injustiça. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos hoje tomar um compromisso firme e fiel contigo. Chega de incerteza, de insegurança, de medo, de desespero, ó Pai, porque o Senhor é conosco. Até que o Senhor Jesus Cristo volte, o Senhor nos sustentará. Cremos nisso, ó Pai. Se há alguém aqui, ó Deus, se sentindo sozinho, abandonado, em que as pessoas não se preocupam com eles, ó Pai, que o Senhor possa estar o abraçando nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Toma cada um aqui nesta noite nas tuas mãos, Pai. É a nossa oração, no poder do nome de Jesus. Amém? Terminando essa